Boa tarde, e a graça e a paz, seja bem-vindo todos, né? Nós vamos dar início ao nosso discipulado. Agora nós estamos aguardando os irmãos entrarem. Nosso discipulado de hoje vai ser em cima do Evangelho de Marcos. Boa tarde, irmão Ionildo, Deus lhe abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com o irmão, seja com todos que estão chegando, adentrando. Nós vamos dar início a esse discipulado nesta tarde e nós vamos trabalhar o capítulo 12 de Marcos, e queria pedir já que os irmãos também já tivessem com suas Bíblias, né? Seja bem-vinda, irmã Cristiane, em nome do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Então nós vamos trabalhar o capítulo 12 de Marcos. Seja bem-vindo, Madison, Deus abençoe. Então nós vamos trabalhar o capítulo 12 de Marcos, contamos com a presença de todos. Boa tarde mais uma vez a toda a igreja, aos irmãos que estão conosco. E nós vamos poder dissecar um pouquinho, garimpar, né, vamos dizer assim, esse capítulo 12, ele tem um pouco de ensinamentos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, né, para a gente dissecá-los no tempo adequado, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos orar, agradecendo ao nosso bom e amado Deus pela sua presença. Antes da oração, só avisar que você pode colocar seus questionamentos aqui, e aí nós vamos pontuando de acordo com o que vai aparecendo. Se a gente perceber que vai demorar muito, a gente coloca outros, tá? Em outros parágrafos a gente faz a explicação, tá certo? Pai santo e maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, a tua presença nessa tarde maravilhosa, e desde já, Pai, a gente possa sair daqui edificados. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos. Amém, amém. Queria só pedir perdão por nós não termos feito ontem o nosso encontro, e hoje estamos fazendo hoje. Então somos gratos pela presença de todos os irmãos. E aí vamos continuar, que é para a gente dar encerramento ao capítulo, tá bom? E vocês quiserem acompanhar com a gente, estejam aí. A gente já está aqui pronto no capítulo 12 de Marcos, tá bom? Parágrafo primeiro do capítulo 12, Jesus é Senhor do sábado. É um pouco recapitulação do que a gente já estudou. Vai do 1 ao 8, tá certo? Então a gente já sabe que Jesus é Senhor do sábado, a gente já estudou isso. Então é uma mensagem bem repetida. Você vai encontrar respaldo em passagens anteriores, entendeu? Você vai encontrar força nos versículos anteriores, e portanto não tem tanta novidade. Então nós só vamos ler e ver se tem alguma novidade ou mais para a gente saber. Quando a gente já tratou desse parágrafo, a gente já viu que Jesus Cristo sempre vai focar no ser humano como pessoa de extrema importância e desvalorizar as tradições. Então a gente vê assim, não é mais importante para Jesus uma janela da igreja, as mesas, as cadeiras, mas sim as pessoas que fazem parte da igreja, entendeu? Então é muito legal a gente perceber isso nessa passagem. Seja bem-vinda, minha irmã. Tá, Juliana, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Então é muito importante a gente perceber que Jesus ele vai dar pouca importância para as tradições, mas vai valorizar o ser humano na sua essência. Então o homem de Deus, as pessoas que se chegam a Deus, as pessoas que estão direcionadas à obra de Deus, as pessoas que precisam de ter alguma necessidade da operação de Deus em sua vida, essas pessoas são recebidas, tá? E aí Deus vai estar operando na vida delas com a sua graça, com a sua misericórdia e o seu poder. Tá bom? Vamos ler o Marcos capítulo 12, do verso 1 ao 8. Diz assim: Então Jesus começou a lhes falar por parábola. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. E na época da colheita enviou um servo
aos lavradores, para receber deles a parte do fruto da vinha. Mas ele, deixa eu ver aqui, só rapidinho aqui, se eu não estou equivocado, mas ele os agarraram e espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. Enviou ainda outro, o qual o mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram e outros mataram. E faltava-lhe ainda um para enviar, o seu filho amado. Por fim enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Tá certo? O verso 8, só para a gente não perder aqui o detalhe. E o verso 8: assim eles agarraram e mataram e lançaram fora da vinha. Eu acho que eu estou lendo o texto errado, será? Estou achando assim estranho, porque no meu. Não, tem na. Tá, aí até o verso 8, né? Tá. Gente, eu tô. Perdoe-me. Eu estou no livro errado. Eu estou no Evangelho de Mateus. Perdoe-me, perdoe-me. Seja bem-vindo, minha irmã. Estou lendo e não está batendo. E eu estou aqui, aí eu digo: meu Deus do céu. Tá certo. Então não tem esse erro esse mesmo. Ele vai até o verso 12. Aí eu estou lendo e não está fazendo sentido. Desculpa aí. Mas aí tudo bem. Eu digo na Bíblia aqui, acompanhando, e aqui no computador. Então fica bem. E o que fará então ao dono da vinha? Virá e matará aqueles, né? O Senhor virá e matará aqueles que lavradores, e dará a vinha a outros. Vocês nunca, verso 12. Tá meio ruim aqui. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinha medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Mais tarde enviaram Jesus, verso 12. Então essa passagem é interessante. Desculpa, expliquei tudo errado ainda agora. Essa passagem de Marcos, ela é diferente, ela tem realmente os parágrafos, mas não é daquele jeito que eu estava falando. Mas vamos recapitular. Essa passagem, ela traz uma ideia legal e uma compreensão bem nítida. Quando nós, Madison, veja aí o que eu vou dizer para você, que eu sei que você vai ter curiosidade. Quando nós lemos o Velho Testamento, Deus sempre envia os profetas, e alguns profetas foram mortos, e alguns profetas foram maltratados, humilhados, e Jesus Cristo enviou, Deus enviou esses profetas. Antes que Jesus Cristo viesse, ele enviou esses profetas, e esses profetas que foram enviados, eles foram mortos. É isso que Jesus está contando nessa parábola. A parábola é um jeito de contar a verdade. Ele está dizendo que o Senhor plantou uma vinha, foi embora, mandou alguns ir lá, ele arrendou, e aí mandou alguém buscar o resultado dessas vinhas. Esses que iam buscar o resultado das vinhas eram exatamente os profetas. Então ele enviava os profetas eram maltratados, eram mortos. Até que, no fim, ele resolveu enviar quem? O seu filho. Quando ele envia o seu filho, qual é o resultado disso? O filho dele é morto. E aí, ele mandou o filho pensando que ia ter mais respeito. Mas a ideia não é exatamente essa, não. Ele está querendo dizer que Deus tinha enviado ele para ser morto aqui. Então eles iam matar Jesus. Então essa passagem é uma passagem simples, fala disso. Não é aquela que eu disse que Jesus é Senhor do sábado. Peço perdão aos irmãos, mas essa passagem aqui vai trabalhar exatamente esse sentido bem aqui. Vamos para o segundo parágrafo, do verso 13 ao 17. Vamos lá, do verso 13 ao 17. Vamos acompanhar aqui do 13 ao 17. Tudo bem?
do 13 ao 17. Do 13 ao 17, o que ele vai dizer assim? Mais tarde enviaram Jesus a alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. E lhes trouxeram a moeda. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem que está desta imagem que está na inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Tá certo? Então nós temos mais uma passagem aqui. Essa passagem é interessante. Eu não sei se vocês vão compreender bem essa passagem, mas essa passagem é aquilo que o Senhor Jesus Cristo vai estar trabalhando com os seus discípulos. A ideia de que existem as coisas que são de Deus, existem as coisas que necessariamente não são de Deus. E essas coisas que são de Deus, nós temos obrigação para com Deus. E as coisas que não são de Deus, nós temos obrigações para com as leis humanas, as coisas dos homens. Tipo assim, temos os impostos a ser pagos, nós devemos pagar, tá certo? Temos uma série de coisas que nós respeitar as leis que são colocadas pelos homens. Todas essas coisas, elas são atos que nós, como servo de Deus, precisamos fazer e temos que fazer, tá certo? No entanto, existem coisas que se referem à obra de Deus. E aquilo que é de Deus, nós devemos dar a Deus. E não se refere somente a dinheiro. Tanto uma como a outra não se refere somente a dinheiro. Se refere às atribuições que são estabelecidas. As atribuições estabelecidas pelas leis dos homens, nós devemos cumprir, desde que essas leis, essas atribuições não venham de encontro com a palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Por exemplo, assim, a palavra de Deus, ela diz que nós devemos ter um homem casado com uma mulher. Mas vamos dizer que lá na frente a lei cria o homem podendo casar com várias mulheres. Seja bem-vinda, irmã Angélica. Nós não temos uma legalização pela lei humana, mas não tem a legalização pela lei de Deus. Então, aquilo que não está de acordo com a lei de Deus, nós não devemos cumprir. Mas aquilo que tiver tudo dentro do padrão, nós devemos fazer. E aí a ideia é o seguinte: se nós temos obrigações perante o Estado, nós devemos cumprir as nossas obrigações perante o Estado. E se nós temos obrigações perante Deus, nós devemos cumprir as nossas obrigações que estão ligadas a Deus. Então, mas o que esse texto também nos remonta? Que houve uma tentativa de levar Jesus Cristo ao erro, uma tentativa de colocar Jesus em uma situação complicada. E aí mostra um detalhe que nós, como servos de Deus, devemos estar muito atentos. Nós, como servos de Deus, não devemos cair nas ciladas, nas armadilhas que o inimigo lança contra nós. E Jesus Cristo faz muito bem isso. Observa a situação, dá uma resposta adequada, utiliza-se de um mecanismo de raciocínio, percebe a intenção do maligno, né? Que é interessante a gente estar pronto para perceber as intenções que o inimigo tenta ou lança contra nós, que somos servos de Deus. Então nós devemos estar atentos a essas coisas que muitas vezes são armadilhas que são colocadas com o propósito de nos tirar da orientação de Deus, tá certo? Vamos para a próxima parábola. A próxima parágrafo. O próximo parágrafo, nós estamos aqui dos saduceus e a ressurreição. É outra situação, verso 18 até o 27. Vamos prestar atenção do verso 18 ao 27 para a gente não incorrer em erros. Marcos 12, 18 ao 27. Vamos lá. Ele diz a palavra de Deus:
Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Vamos lá. Quem é que não... Isso é muito importante a gente entender. Quem é que não crê na ressurreição? É bom você pegar. É um grupo religioso chamado de saduceus. Então, se os saduceus não creem na ressurreição, claro que os fariseus vão esperar a ressurreição. Inclusive, Paulo vai ter uma situação semelhante, que Paulo vai estar no meio da morte, eles estão prontos para querer matar Paulo. Paulo lança justamente, Paulo diz: vocês querem me matar porque eu creio na ressurreição? Então, os grupos religiosos que queriam matar Paulo, eles começam a brigar entre si. Por quê? Porque eles têm divergência quanto à ressurreição. Então Paulo percebia que eles tinham essas divergências, então colocou exatamente esse ponto para tentar sair daquela situação, e que ele acabou saindo realmente daquela situação. Mestre, Moisés nos deixou escrito, verso 19, Mestre, Moisés deixou escrito que se um irmão tem uma mulher e morrer e deixar a mulher sem filho, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Haviam 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filho, e finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Tá certo? Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quanto aos mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhes disse: eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Entendeu? Então nós temos 26, 27, né? Vocês estão muito enganados. Seja bem-vinda, irmã Emanuele, né? Manuele, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Então nós temos uma outra passagem que fala sobre a questão da ressurreição. E esse parágrafo vem do verso 18 até o fim. Você já sabe que existe um grupo que crê na ressurreição e outro grupo que não crê na ressurreição. Agora, a primeira concepção que vocês precisam entender dessa passagem é a questão de que não existe mais a questão de, por exemplo, eu aqui, não existe casamento ou mulher, esposa, essa relação após a ressurreição. Casamento é uma atribuição que só existe aqui na terra. Esse é um fato que Deus só deu aqui. Quem não casar aqui, perdeu a oportunidade. Casamento é só pra gente aqui. Não existe condição da gente imaginar que eu vou, depois de, após essa morte, ressurgir, eu vou ter esposa, vou ter filhos. Essa relação não existe. Nós todos perante Deus, aqui na terra, somos irmãos. Embora eu tenha os filhos, meus filhos, mas eles são meus irmãos perante Deus. É apenas uma atribuição que Deus me concede de educá-los, de criá-los, de gerar esse sentimento de amor, para que eu possa entender que Deus também me ama. Essa relação de amor de pai e filho, para me entender o amor de Deus para conosco. Então este fato é um fato interessante, mas não vai ter mais nessa amplitude essa relação de casamento, essa relação de esposo, esposa. Então lá, quando estiver lá, acabou essa relação, não existe mais. Então, primeira lição é que se você quiser casar, você tem que casar aqui, não pode esperar, eu vou ter 1000 mulheres, como outras religiões pregam por aí, que o cara, depois de, lá no paraíso, por exemplo, a lei de Maomé, né? Ele disse que quando o cara, um homem bomba desse, se mata e explode um corpo matando muita gente,
ele lá no paraíso ele vai receber 1000 mulheres. Não existe isso aqui para nós no cristianismo e nem para eles, porque lá essa religião é falha. Então está errado, equivocado. Então o que existe na verdade é garantia de uma vida em Cristo Jesus. Isso a gente já vai ter, e nós vamos ressuscitar. Vamos ter que prestar contas perante Deus sobre nossos atos, tá? E o segundo ponto é que não há essa relação de casamento, a gente já explicou. E quem pensa que vai ter essa relação de casamento está profundamente enganado. Não há relação de casamento, não se darão mais em casamento, não existirá mais casamento. Então, casamento é uma relação que só vai acontecer aqui na terra. Então você precisa entender isso. Se você não casar, vai perder essa oportunidade. Essa é uma relação nossa, de nós que somos seres humanos, que estamos relacionados aqui na Terra, que vamos ter esse padrão de vida, de relacionamento. Não existe essa relação para o futuro, tá certo? Vamos para o próximo parágrafo. Primeiro de todos os mandamentos, tá bom? Vamos lá para o verso 28 ao 34, mais um parágrafo agora, que vai do 28 ao 34. Você pode pegar aí, junto com a gente, do verso 28 ao 34, tá bom? Quem foi que entrou? E o que Jesus quis dizer no versículo 27? Ele diz assim, sim, boa pergunta, Márcio. É porque a gente tem muitas vezes, Márcio, aquela ideia de achar assim, aquela questão assim, quando alguém morre, a gente fala dela não como uma pessoa viva, a gente fala como uma pessoa que morreu, né? Então, o que Jesus quis dizer é que essas pessoas, Abraão, Isaac e Jacó, eles não estão mortos, eles estão vivos. Vivos pela fé porque vão ressuscitar. Significa dizer que nós não estamos mortos, nós que estamos em Cristo Jesus não estamos mortos. Mesmo que alguém morra, mas ele vai ressuscitar. Então, não é o Deus, ele não falou Deus de quem já morreu, ele falou de Deus de quem estava vivo, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que garante vida para eles. Então, quando ele diz no verso, ele diz assim, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, vocês estão muito enganados. Ele quis dizer então que Abraão, Isaac e Jacó, eles estão realmente vivos, eles não estão mortos. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles mesmo que ele tenha a morte física, mas ele está vivo em Cristo Jesus. É isso que ele quis dizer, que não, a doutrina que nós seguimos não é doutrina de mortos. Nós não devemos, por isso aquele texto que a gente estudou na vez passada, que nós temos que ter cuidado da gente não se envolver com as doutrinas espírita, porque nós não estamos voltados à doutrina de quem já morreu, mas sim a doutrina de quem está vivo. E Abraão, Isaac e Jacó não precisam voltar, porque eles estão vivos. E nós vamos estar vivos em Cristo Jesus. Você está vivo, nós somos vivos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então os nossos pais, filhos, esposa, serão nossos irmãos nos céus. Eles são tão nossos irmãos nos céus quanto na terra, na relação de Deus. Agora a questão é a seguinte, que na terra Deus cria essa relação de parentesco, por exemplo, de esposo, esposa, questão de família, questão de filhos, porque nasce dentro dessas relações nossas. Mas a ideia é que todos, mesmo assim, eu tenho que entender que os meus filhos são meus irmãos. Minha mãe e meu pai são meus irmãos em Cristo Jesus, são irmãos da família de Deus, entendeu? Nós fazemos parte de uma relação familiar aqui na terra, tá certo? Aqui na terra, aí é que eu chamo minha irmã mãe, que é minha mãe, que é minha mãe eu chamo de mãe, mas ela é minha irmã e numa relação espiritual, entendeu? Então essa relação é porque a gente nasce dentro, é criado dentro dessa relação. Família, irmãos, por quê? Porque estão dentro de uma mesma casa, de uma mesma circunstância. Então nós somos chamados desta forma. Vamos para uma próxima pergunta que está aqui, rapidinho aqui. Então nossos pais, filhos, esposos, sendo os nossos irmãos nos céus, nossos irmãos no céu, também, se eles for aceitarem o Senhor Jesus Cristo, serão. Mas isto pode ter alguma coisa relacionada com a transfiguração? Sim, Madison, legal.
ficou legal lá quando eles foram passar por aquele momento da transfiguração. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Naquele momento da relação da transfiguração, essa passagem ela tem alguma relação sim com a transfiguração, sim, quando Jesus fala isso, porque Moisés estava vivo e Elias estava vivo, entendeu? No meu entender, esse sentido desse texto é que explica essa relação bem aí, lá na transfiguração, quando Moisés e Elias apareceram, porque nós não servimos uma doutrina de mortos, mas sim uma doutrina de vivos, hein? E nós somos apegados a essa doutrina de pessoas que estão vivas em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Madison, reconheceremos as pessoas nos céus e na terra. Essa é graça e paz, meu irmão Paulo, seja bem-vindo. Deixa eu dizer assim, essa relação, assim, há uma confusão. A Bíblia diz que quando a gente vai ver isso lá na frente, já vimos isso, não sei, assim, porque eu não gravo tudo assim na cabeça, mas assim, dentro de Marcos acho que a gente já viu, ou então vamos ver ainda, mas quando ele fala do céu, do inferno, que haverá ranger de dentes, dá a entender, Madison, que a pessoa que morre sem Cristo Jesus vai ter aquilo lembrando ele continuamente, tá certo? Mas com relação àqueles que morrem em Cristo Jesus, não faz nenhuma menção, entendeu? Não há nada na passagem, na palavra de Deus, que faça menção a esse momento, entendeu? Não tem nada na palavra de Deus que diz qualquer coisa nesse sentido. Como não há nada que diga qualquer coisa nesse sentido, qual é o entendimento que nós temos? O entendimento que nós temos é que eu tenho, o meu entendimento, é que nós não vamos nos lembrar. Sabe por quê? Porque se a gente se lembrar, a gente vai ficar triste, por exemplo, por um irmão, por um pai, pela mãe, que não aceitaram, por alguém um amigo que a gente amou tanto, pregou a palavra de Deus, e quando chegar naquele dia maravilhoso, na presença de Deus, que nós estivermos todos juntos lá, e louvando e adorando a Deus, que a gente ficar se lembrando, a gente vai ficar, em vez de adorar, a gente vai ficar triste, porque aquela pessoa que a gente queria, uma pessoa que a gente amou tanto aqui na terra como irmão, e ele acabou não obtendo a salvação. Então, para mim, quem é de Deus não vai se lembrar. Agora, quem não aceitou vai se lembrar para ter na memória a sua falha aqui na terra, entendeu? Para saber que rejeitou o Senhor Jesus aqui. Então, essas pessoas vão ficar lembrando, eu podia ter feito a vida diferente, eu podia ter seguido a doutrina, eu podia ter andado no caminho de Deus, eu poderia ter aceitado, eu poderia ter vivido conforme Ele tinha mandado, eu não quis, eu rejeitei, eu busquei os prazeres deste mundo. Então a pessoa vai ficar lembrando, fulano pregou para mim e eu não quero. Agora nós não. Eu acredito que nós vamos estar perdendo esse vínculo total, exatamente para a gente não ficar lembrando. Mas isso o texto não diz, sou bem claro nisso. Aqui a gente só quer pregar o que o texto da palavra de Deus está falando. Esse aí eu faço questão de dizer que é uma conjectura minha, tá? Que é um entendimento meu para essa situação. Mas se alguém pensar diferente, não tem problema algum. Se você pensar de outro jeito, não tem problema nenhum. Eu vou me lembrar, não tem problema nenhum. Ele vai lembrar, então, para mim não tem problema nenhum. Entendeu? Mas no meu entendimento eu acho que não, entendeu? Nós que vamos aceitar Cristo Jesus, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Quem não aceitou o Senhor Jesus Cristo, com certeza ele vai se lembrar, porque ele vai ter o ranger de dente, ele vai ter a reclamação dele, ele vai ficar se lamentando, por que ele se afastou, por que ele não andou, por que ele não quis. Aí eu acho que isso vai ter, tá bom? Vamos para o versículo 28, né? Os maiores de todos os mandamentos, tá bom? 28, do 28 ao 34, tá bom? Vamos lá, do 28 ao 34, rapidinho, 28 ao 34. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhes: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. E ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este:
Ame a seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bom, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei diz que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi chama Senhor. Eu acho que eu pulei, né? Perdoe, eu passei, vamos lá. Daí a gente vê esse daqui. Tá? Então você tem, eu adiantei, do 28 ao 34, né? Então nós temos essa passagem dos mandamentos, tá bom? Seja bem-vindo aí quem entrou, que eu acho que eu perdi aí quem foi que entrou. Eu não deu para ver aqui. Sim, é a Aninha Souza, seja bem-vinda. Então, esse aqui é um dos maiores mandamentos. Quais são os maiores mandamentos, tá? Aí você vai ficar assim, a lei, ela traz um decálogo. Esse decálogo é composto de 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos eram a prática do Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, as pessoas tinham que cumprir esses decálogos, tinham que cumprir aquilo que estava estabelecido lá. Já no Novo Testamento, a relação não está amparada nesses 10 mandamentos. Ela está amparada nesses 2 mandamentos que englobam todos os outros. Veja bem, se eu amo meu irmão, eu não vou matá-lo, vou tirar a vida dele. Se eu amo meu irmão, eu não vou cobiçar as coisas que ele possui, né? Se eu amo meu irmão, Tamara, seja bem-vinda. Em nome do Senhor Jesus. Se eu amo meu irmão, eu não vou cobiçar as coisas que pertencem ao meu próximo. Então a ideia é de que esses 2 mandamentos são os mandamentos mais importantes que estão contidos ali na palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mateus vai dizer assim, Mateus 6:33 vai dizer assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesta passagem aqui, a gente tem que buscar primeiramente Deus. Então, a nossa vida e a nossa comunhão, nosso passo de vida, ele deve estar centrado na pessoa de Deus. Então, eu tenho que buscar Deus como? Aí é que vem as respostas de Jesus e combinada com a resposta do mestre da lei. Como é que a gente observa o mandamento que a palavra de Deus vai dizer? Buscar Jesus com que força, né? Ele vai dizer: ame o Senhor, amar o Senhor, o Deus, de todo o seu coração, interiormente. Tem que nascer no interior, tem que ter, não pode ser algo somente do exterior, tem que ser algo no interior. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, interior. E de todo o teu entendimento do interior, e de todas as tuas forças, lá tudo vem do interior. Então, ele faz uma remissão que a gente tem que fazer tudo para buscar a Deus. Então, tem que amar a Deus, buscar a presença do Senhor, estar envolvido com o Senhor de uma forma completa. Então, a gente tem que buscar esse entendimento e essa força por completo para a nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela faz essa remissão exatamente a isso. Então, buscar o Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua energia. Então, esse é um primeiro mandamento. Claro que eu não tenho como amar meu irmão se eu não amar a Deus. E o segundo mandamento é exatamente amar o meu próximo. E essa relação com o meu próximo define muito bem o que Deus quis dizer. Por exemplo, assim, a medida do meu amor para comigo mesmo
é o amor que eu devo impor ao meu próximo. Em outras palavras, se o que eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com o meu próximo. Mas se eu não quero, por exemplo, que me traiam e eu traio o meu próximo, com certeza eu não amo aquele meu próximo da mesma forma que eu estou dizendo, como eu amo a mim mesmo. Então, quando Jesus amar o teu próximo como a ti mesmo, é uma ideia de que você tem um limite para amar o seu próximo. E o limite de amar o seu próximo é exatamente você mesmo. O limite do amor que você quer para você. O limite do amor que você exige para você. Então, muitas vezes a gente quer impor determinadas condições para as outras pessoas, mas nós não queremos que essas condições elas alcancem também, seja só para os outros, não para nós. Então, a gente tem que estabelecer o mesmo limite, a mesma dimensão, a mesma compreensão. Então é isso que o texto da palavra de Deus ele quer e ele exige da gente. Vamos para o próximo, 35 ao 37. Cristo, filho de Davi. Eu me lembro, e aí eu gosto dessa passagem, porque Madison já me fez essa pergunta, já me ligou. Como pode? Lembrou, Madison? Mandou para cá para mim uma vez à noite. Ele disse: Senhor, pastor, o que Jesus Cristo quis dizer nessa passagem aqui? Aí ele estava lendo. Veja que é muito bom que você vai ter a resposta, irmão Madison. Lendo novamente. É do verso 35. Vamos lá. Do verso 35. A gente já leu agora do 35 ao 37. Tá certo? Olha o que diz a palavra de Deus. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como o mestre da lei diz que Cristo é o filho de Davi? Em outras palavras, como pode ser, seja bem-vinda, irmã Solange, como é que pode ser o filho de Davi, como é que pode ser o Cristo filho de Davi? Essa passagem ela é muito interessante para a gente poder entender como é que pode ser filho de Davi. A ideia é exatamente essa. Ensinando, ele vai dizer assim, a pergunta é essa que ele faz. Ensinando no tempo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é o filho de Davi? Aí ele vai dizer assim, o próprio Davi falando pelo Espírito Santo, olha o que Davi vai dizer, falando pelo Espírito Santo, diz: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Então a relação que estava o Senhor de um lado e o outro Senhor do outro lado. Os dois senhores estavam lá. Então o que ele vai falar? Ele vai dizer exatamente assim. Um diz para o Senhor: senta aqui à minha direita até que eu ponha os teus adversários debaixo dos meus pés. Então a ideia é essa interessante. É de que está uma relação de dois senhores, um falando com o outro, um dizendo uma coisa para o outro: senta-te aqui que está debaixo para me pôr os teus inimigos debaixo da mesa. Agora veja bem, no plano material, terreno, eles estão falando no campo espiritual. Em outras palavras, Davi contempla uma visão onde ele olha o Senhor e ele olha Deus, o Pai e o Filho diz mais ou menos isso: senta aqui que eu vou botar teus inimigos debaixo da tua mesa. Agora Jesus pergunta debaixo dos meus pés. Jesus agora vai perguntar agora assim: como pode Davi, o Cristo, ser filho de Davi? Esse que viria ser filho de Davi não tem condição. Entendeu? Não tem condição dele ser filho de Davi. Como ele poderia ser filho de Davi? Tá certo? Então é a pergunta. Aí, por que Davi diz isso? Por que Jesus está falando isso? Porque diz: o próprio Cristo, o próprio Davi chama o Senhor como chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Então a dificuldade é exatamente essa: as pessoas conseguirem compreender, ter esse discernimento para compreender essa dinâmica, compreender este ponto, tá certo? Então é muito interessante que a gente possa entender essa passagem aí. Vamos lá. Jesus censura os escribas. Mais outra, verso 38. Lá no verso 38 nós vamos ter Jesus censurando os escribas. 38 ao 40. O irmão Ionildo me
vai sempre colocando aí para mim, graças a Deus, que ele está sempre me ajudando. Do 38 ao 40, parágrafo, como é? Jesus censura os escribas, é o tema desse parágrafo. Jesus censura os escribas, do 38 ao 40. Aí o que vai dizer? Ele vai dizer do 38 ao 40. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas da viúva e, para disfarçar, fazem longas orações. E esses receberão condenação mais severas, tá? Terminou bem aqui. Olha o que a palavra de Deus vai estar dizendo nessa passagem, no verso 38. Ao ensinar Jesus, dizia o que? Cuidado com os mestres da lei, tá? Cuidado com os fariseus, cuidado com os saduceus, cuidado com esse grupo. É isso que Jesus Cristo vai dizer, cuidado com os fariseus, com os mestres da lei. Eles fazem questões de andar com roupas especiais, né? É muito interessante, assim, eles fazem questões de ter, aqui é nessa passagem que ela está dizendo essa tradução mais ou menos assim, fazem questões de ter roupas especiais, padrões especiais. Então ele vai lá falar isso, de receber saudações nas praças, né? De ser exaltado, de ser glorificado, né? Então ele vai estar dizendo exatamente isso. E de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e lugares de honra nos banquetes, né? Então, e aí por fim ele diz: devoram as casas da viúva para disfarçar e fazem longas orações. Esses receberão condenações mais severas. Então o que o texto da palavra de Deus deixa claro é que há um castigo maior para os fariseus, para aqueles que são, vamos dizer assim, eles são mais cheios de religiosidade do que de fato de uma busca por Deus. Tem mais religiosidade no seu comportamento do que de fato uma mudança cristã verdadeira, autêntica, que tenha tido uma conversão verdadeira, autêntica. Então essa passagem ela é muito interessante a gente poder perceber. Ele vai estar dizendo exatamente isso: ter mais cuidado, ter mais uma coisa voltada para si mesmo do que voltado para o evangelho. Então o ensinamento deles não condiz ao ensinamento de verdade, o ensinamento autêntico. Então eles exploram as viúvas, tentam tirar vantagens, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter muito cuidado. Qual que a palavra de Deus já começa no verso 38? O próprio Jesus diz: cuidado com os mestres da lei, né? Então esse começo de Jesus já dizer cuidado com os mestres da lei, já deixa bem em sintonia e entendimento essa visão aqui que a gente deve ter. Cuidado com os mestres da lei. Então ele já vai estar chamando isso, cuidado com os mestres da lei, tá? Por quê? Porque eles fazem questão de andar com roupas finas, roupas especiais, né? Eles gostam de honra, gostam de glórias, gostam de uma série de coisas, tá certo? E aí nós vamos para o último parágrafo, né? O último parágrafo do verso 41, tá? Até o 40, deixa eu ver se até o 44, tá? Verso 41 ao 44. Então, bora lá. Esse último parágrafo, do verso 41 ao 44. Na minha Bíblia, ele vai dizer a oferta da viúva pobre, tá certo? Então, vai trazer uma passagem da questão do ofertar, da questão do que a gente entrega para Deus, né? Então veja bem o que ele diz assim, ó, Marcos 41 e 44. Então ele vai dizer assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam algumas grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor.
Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Entendeu? Então, essa última passagem, ela vai trabalhar a questão a questão do momento de ofertório, né? A ideia. Jesus Cristo não estava falando, interessante, essa passagem, Jesus Cristo não está falando de alguém que está ofertando para Jesus. Olha como é interessante. Jesus está falando de alguém que está ofertando na sinagoga, na igreja judaica. Jesus está analisando o comportamento das pessoas na igreja. Ele está lá, seus discípulos estão toda à volta dele. Até ele foi lá e deu uma oferta, os outros todos deram oferta, né? Mas Jesus estava lá ensinando, observando e dizendo para os seus discípulos: vou ensinar aqui vocês aqui sobre a questão dos ofertários, na própria igreja deles, como é que se dá. Então ele observou que e é uma verdade, geralmente a gente quando dá as ofertas, ou principalmente ofertas, dízimo já é uma grande dificuldade as pessoas quererem entregar, mas em ofertas, quando a gente fala em oferta, as pessoas geralmente têm uma tendência de querer dar oferta aquilo que lhes sobra, tá? E é muito comum isso, dar apenas aquilo que lhe sobra. Então o cara vai dizer assim: vou dar uma oferta. Aí diz assim: eu posso dar R$30, então minha oferta é de R$30. É o que sobra das pessoas lá. E geralmente Jesus pontuou a questão da mulher porque ela, na verdade, da sua pobreza, ela deu exatamente tudo que ela possuía. Tá certo? Ela deu tudo aquilo que ela tinha. Ela não ficou mendigando, ela foi lá e ofertou, entregou e deu tudo do que ela tinha. E é interessante que nós, muitas vezes, percebamos que Jesus poderia estar falando aquilo assim, dentro da igreja, né? Porque deu pouco. Ele está comparando lá o fato lá e observando o que está no coração, qual é a proposta que está no coração das pessoas. Então nós, como servos de Deus, devemos ter o cuidado do que nós vamos estar entregando, daquilo que nós vamos estar colocando. E isso demonstra muito onde está o nosso coração de fato. Geralmente, nosso coração pode estar nessas coisas materiais, está nos recursos financeiros, está no dinheiro que nós temos, que nós possuímos. E esquecemos que nossa riqueza, ela tem que estar no nosso coração. E a riqueza maior são as pessoas que estão ao nosso lado, nossos irmãos em Cristo, as pessoas que se relacionam conosco, a nossa família, a nossa igreja, os nossos irmãos, né, as pessoas que fazem parte do reino, e não necessariamente a questão do dinheiro, recurso que a gente recebe de grande monta, aquilo que a gente recebe, tal. Essas coisas a gente não tem que estar muito apegado, mas assim, temos que estar muito consciente de que Deus, Ele conhece o nosso coração. Por isso, não dá para a gente muitas vezes querer enganar. E essa passagem, ela demonstra exatamente isso. Jesus conhece o coração. Deus conhece o coração humano. Ele sabe, muitas vezes a pessoa dá até para se vangloriar. Então, muitas vezes quer dar uma oferta para todo mundo notar, para todo mundo saber, para todo mundo observar, para as pessoas saberem que estão sendo dadas. Por isso, essa é uma relação muito é uma relação muito vamos dizer assim, de consciência. Ela não precisa ser relatada. Por exemplo, a questão da igreja colocar uma lista de pessoas, o valor que a pessoa deu. Essa questão é uma questão entre Deus e a pessoa. Agora é claro que quando você coleta, como a gente tem que dar a satisfação dos recursos recebidos pela igreja, o tesoureiro e as pessoas que estão lá, ele faz uma listinha, mas não vai colocar e nem deve ser objeto de fiscalização. Agora, o que tem que ter entendimento é que nós precisamos ser verdadeiros. Por exemplo, assim, quando eu vou devolver meu dízimo e não devolvo meu dízimo por completo, meu ato de infidelidade não é contra os irmãos que estão na igreja, mas exatamente contra Deus. Por quê? Porque Deus sabe que eu estou enganando. Então, muitas vezes, por exemplo, vamos dizer assim, o cara ganha 20 mil, o dízimo dele é 2 mil reais. Mas aquela pessoa, ele acha assim: rapaz, vou dar 22 mil reais para a igreja, é muito. Eu vou dar só 500 reais.
E a maioria das pessoas dão R$ 100, dão 300. Então, aparentemente, ele está dando muito, né? Mas ele está deixando de cumprir o mandamento, honrar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alegria, entendeu? Então, ele deve olhar que essa é uma relação, só quem vai saber é Deus. Então, por isso, muitas vezes, o cara muitas vezes está passando por uma situação, não pode, deu 500, mas Deus está sabendo por que ele não deu. Então, Deus conhece lá o coração dele, sabe se houve maldade, se não houve maldade, se é uma questão de um relacionamento que já, com Deus que já vem desgastado porque não obedece, não cumpre os padrões estabelecidos. Então, nós devemos, como servo de Deus, devemos estar bem observante essas situações. Devemos estar observando com grande entendimento essas questões. Mas isso aí é uma relação, mais uma vez, é a relação entre você e Deus. E quanto ao pastor, o que o pastor, o Edson, entende? Qual é a minha relação em relação a isso? A essa questão dos dízimos e da oferta. Ensinar, não cobrar. Eu não quero nem saber se você está devolvendo dízimo, quem é que deu mais, quem é que deu menos, quanto foi que deu. Se lá no final do mês eu quero saber que você tenha aprendido a ser fiel a Deus. Por isso que nós não pegamos aqui muitas outras coisas diferentes do que está na Bíblia. Nós ensinamos que tem que ser dízimos, oferta. Então entendemos que a igreja ela sobrevive de dízimo e oferta. Os irmãos sobrevivem dos dízimos e das ofertas. Tá? Os irmãos, assim, a igreja que está ali, não é os irmãos. Não, e para que serve esses dízimos e ofertas? Para ajudar a sustentar a obra missionária, para levar a palavra de Deus nos confins da terra. Alguém precisa ir, alguém tem que ajudar financeiramente. A igreja tem que ter essa visão de adotar missionários, de fazer missões, de levar a palavra de Deus àquelas pessoas que precisam ouvir. Então isso tudo faz parte da coisa aqui. Agora aqui no texto, o que Jesus Cristo está trabalhando é a intencionalidade do coração, tá? Houve intencionalidade, a intencionalidade de devolver, de entregar as ofertas e entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então ele está trabalhando exatamente esse ponto aqui, a intencionalidade, o coração humano, a disposição das pessoas que estão dentro da igreja devolver aquilo que pertence a Deus, tá bom? Aqui nós terminamos, estamos aqui prontos para você lançar as suas perguntas e agora nós vamos dialogar, tá certo? Lançando aqui as nossas perguntas, os nossos questionamentos, estarmos aqui prontos para a gente poder observar. Aí, só recapitulando a pergunta do Madison, ele já tinha feito essa... Madison, me confirma, eu acho que você me fez essa pergunta, como é que Davi chamou o Senhor Jesus Cristo de Senhor, como que o Cristo é filho de Davi, se Davi disse que ele chamou de Senhor. Aí eu expliquei para você e agora recapitulamos, a palavra de Deus está completa, está clara, tá certo? Então deixando bem claro aqui pra gente essa compreensão da palavra de Deus, tá bom? Olha aí, beleza, gostei de ver que o Madison confirmou, sabia? De noite, o Madison tem sido assim um grande questionador da palavra de Deus, isso é muito bom, ajuda a gente muito a buscar a palavra de Deus, a estudar, tentar entender, e não é só aqui que ele faz perguntas, não. Ele faz algumas perguntas, uma vez ele diz lá, desculpa aí pastor, mas eu queria saber, se bem que eu digo, não tem esse negócio de desculpa não, mesmo. Pode lançar suas perguntas, pode perguntar. Assim como todos os irmãos podem lançar suas perguntas, podem ficar à vontade, pode agora chamar um pouquinho a palavra de Deus aí, o que você está entendendo, a gente vai ter um pouquinho de tempo aqui, e nós estamos aqui exatamente pronto para isso. Eu vou orar, porque aí a gente vai deixar correndo o tempo, tá certo? Eu vou orar, a gente vai deixar correndo o tempo e depois a gente fica só respondendo para a gente não ter que perder o tempo da oração. Então a gente ora encerrando e aí ficamos aqui só para tirarmos algumas dúvidas dos irmãos, tá bom? Vamos orar pedindo a Deus a sua bênção e a sua presença nesse momento, agradecer por tudo que foi feito, por toda a palavra. A irmã Solange que esteve aqui, seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Não sei se já saiu, mas ela esteve com a gente, já tínhamos dito para ela ser bem-vinda. E somos gratos a Deus por todos os irmãos que estão aqui conosco nessa caminhada, nessa empreitada. E Deus esteja abençoando vocês, tá bom? Vamos orar?
Pai Santo e maravilhoso Deus, somos gratos, Senhor, pela Tua bênção, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que o Senhor tem derramado pelos Teus filhos. Muito obrigado por tudo. Agora, Senhor, nos instrui e nos faz compreender com a Tua vontade, conforme tudo que o Senhor tem determinado. Que essa palavra, Senhor, que foi meditada nesta tarde, ela venha fazer sentido na vida dos Teus filhos. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, te pedimos a operação do Teu milagre. Amém, amém, amém e amém. Tá bom? Então vamos embora lá. Temos alguma pergunta? A gente pode recapitular também, né? Então nós vimos que a primeira foi a questão da parábola do lavrador, né? Que tinha uma vinha e ele mandou os profetas. A ideia é essa: mandou os profetas foram até lá, esses profetas foram buscar. E aí os profetas foram, até que no final ele decide enviar o seu próprio filho para ir lá, e aí o filho dele é morto, e aí foi essa a intenção, exatamente essa. Enviou seus profetas na intenção dos profetas irem lá receber. Alguns eram maltratados, outros eram mortos, e aí a ideia foi exatamente isso. Seja bem-vinda, dona Maura, Deus lhe abençoe. Tá certo? Então essa foi a visão. Então, dos profetas, ele tem lá, os profetas vieram, foram mortos. E é interessante, eu vou dizer alguma coisa assim para vocês assim. Jesus está deixando claro também que essa questão da gente entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, a gente não vai pensar que seja uma vida de mar de rosa, tá certo? Então toda vez que você entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, fique logo sabendo, há uma luta, há uma guerra, há uma batalha. Você não vai encontrar uma vida fácil, tá certo? Então não pense que a coisa vai ser fácil. Primeiro porque o seu adversário, ele é um inimigo muito poderoso. Então ele vai vir com muita força contra você. Então é bom nós entendermos. Pastor, não entendi muito bem o parágrafo que fala de Davi. Tá, irmã Cristina? Esse parágrafo é exatamente isso. O que vai acontecer? Jesus faz um questionamento. Jesus faz um questionamento perguntando se ele é filho de... Se ele faz um questionamento perguntando se ele é filho de Davi. Tá certo? Então esse questionamento... É alguém aqui atrapalhando agora, que resolveu ligar agora para mim. Ele faz um questionamento perguntando se ele é filho de Davi, né? Como Cristo poderia ser filho de Davi se ele diz assim: assenta à minha direita, assenta à minha direita até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. Qual é a ideia? A ideia é que Davi tem essa visão e contemplou, tá? Davi contemplou, tá certo? A ideia é essa, que Davi contemplou esse momento fantástico em que Jesus Cristo, preste bem atenção, tem uma visão. Davi contemplou uma visão, um momento em que está Jesus e o Deus Pai, quer dizer, Pai e Filho juntos. Então o pai vai dizer assim: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. A pergunta é: como é que ele vê? Davi está vendo, diz: deixa o Senhor assenta meu Senhor até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Davi olha e Davi chama exatamente quem? Davi chama Jesus de Senhor. Ora, se Jesus Cristo é filho de Davi, como que pode ser Senhor? Essa aqui é a pergunta, essa aqui é a resposta. Se ele é filho de Davi, como é que ele pode ser Senhor? Tá certo? Então a gente precisa ter esse entendimento bem aí. Se ele é Senhor, como é que ele pode ser filho de Davi? Tá certo? Então, Davi está nesse mundo aqui e tem uma visão e vê lá Jesus lá com o Pai, e aí um chamando o outro de Senhor, tá certo? Viu, irmão Paulo? Entendi. Um chamando o outro de Senhor lá, e aí como é que Davi vai dizer que Jesus é filho dele? Então Jesus, quando faz essa pergunta, irmã, ele está fazendo essa pergunta exatamente para tentar fazer com que eles comecem a perceber
que Jesus está acima, esse que é o entendimento, Jesus está acima de Davi, de Moisés, de qualquer profeta do Velho Testamento, de qualquer homem aqui na terra, de qualquer pessoa que entrou aqui na terra. Então Jesus está exatamente acima de qualquer uma dessas pessoas. A ideia é essa, que Jesus não é limitado a ficar numa posição de inferioridade. Não, Jesus está exatamente acima de todo e qualquer homem. Então ele não pode ser filho de Davi se ele é Deus. Entendeu? Seja bem-vindo ao Herbenilde. Ele não pode ser filho de Davi se ele é Deus. Gente, nós estamos encerrando. Graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Que você possa gravar